O PlayStation 2 tem uma gama de jogos que retrata uma época inteira. Jogos desconhecidos, bizarros, que só existiram ali, do lado de jogos que marcaram uma geração inteira, tanto pela jogabilidade quanto pela estética. Ter um PlayStation 2 era mágico. Ainda é hoje, de certa forma. E eu não acho que estou exagerando por causa das lentes nostálgicas de alguém que está vendo o colapso iminente da indústria de games. Não é isso. É que garimpar numa barraquinha de 3x10 e voltar para casa com um jogo que você nem sabia que existia, mas que ia acabar se apaixonando por ele, é algo que hoje não tem mais tanto assim. E minha história com FIFA Street é meio engraçada de certa forma. Eu só conheci esse jogo porque quando eu era moleque, eu dava com uns garotos mais velhos que me viam falando de um joguinho que estava super na moda na época. Um tal de GTA San Andreas, eu não sei se vocês conhecem. Bom, eu pedi o suado dinheiro da minha mãe. Fui todo feliz, mal cabendo de animação até a banca que ficava do lado do mercado pra comprar esse tão famoso GTA. Eu comprei, louco pra jogar, eu voltei correndo pra casa e quando eu cheguei em casa, peguei o controle e atropelei a primeira pessoa que vi pela frente. Minha mãe, por coincidência, viu tudo da sala e só exclamou: "Que jogo é esse?" E me arrastou de volta pra banca de jornal, onde eu tive que trocar por outro. E foi assim que eu encontrei FIFA Street 2. E, bom, pra quem não sabe, FIFA Street 2 faz parte do finado e eterno nos meus versos EA Sport Big. E o nome aqui já meio que entrega toda a ideia por trás do projeto. Tudo era exagerado, rápido, muito estiloso e absurdo. O selo EA Sport Big, ele tem vários jogos extremamente icônicos, incluindo o SSX, que se eu não me engano foi o primeiro do selo, que é um jogo de snowboard que simplesmente, joga a física pela janela pra deixar você fazer manobras completamente impossíveis e estilosas pra caramba. Depois, repetiu a fórmula no NBA Street, levando basquete pras quadras de rua, cheias de enterradas absurdas, e era um jogo muito mais preocupado em ser divertido do que fiel ao esporte. E quando chegou a vez do futebol, eles já sabiam exatamente o que fazer. O pessoal do eSports Big parecia seguir uma filosofia muito simples. Pegar um esporte sério e perguntar como a gente deixa isso mais divertido. E foi assim que nasceu o primeiro FIFA Street. A crítica recebeu o jogo de forma meio morna, mas ele vendeu bem e mostrou que existia um espaço para um futebol completamente diferente do que a gente tinha tradicionalmente, como o Winning Eleven ou o próprio FIFA. E foi justamente em cima dele, corrigindo o que não funcionava direito, que nasceu o que, pra mim, é o mais especial de todos os jogos do selo Esports Big, que é o atemporal FIFA Street 2, lançado em 2006. FIFA Street 2 pegou a ideia embrionária do primeiro e elevou-o à enésima potência. E olha, isso não foi por acaso. O próprio produtor do jogo, Sam Andrews, disse na época que a prioridade da equipe não era só empilhar coisa nova, era resolver as frustrações que sobraram do primeiro jogo. FIFA Street 2 é um jogo que transborda carisma e te cativa simplesmente pela diversão que ele proporciona. E cara, seria um crime fazer um vídeo sobre FIFA Street e não falar da abertura icônica e impulável desse jogo. Eu simplesmente amo, não sei se eram atletas dessa modalidade mais street de fato, o quão maneiro é você ver essa montagem, esse videoclipe deles fazendo os malabarismos com a bola, coisa que obviamente eu tentava fazer quando eu era criança. E aí rola a transição do real pro 3D, e aí tem o chute na parede que transforma no logo, cara, tudo isso com True School tocando no fundo. Cooler than cool. Eu amo essa abertura, eu não pulava nenhuma vez quando eu começava o jogo. Depois de falar da abertura, acho que a gente pode falar sobre a jogabilidade dele, que era muito interessante e tinha bastante espaço para ser complexa, já que boa parte dos dribles acontecem quando você usa o analógico direito conforme a direção que você movimenta. Mas aí podem entrar esse movimento com a combinação dos gatilhos que adicionam ainda mais camadas ao sistema. O jogo ele te dá uma liberdade absurda para jogar bonito e fazer jogadas épicas, ignorando boa parte das regras que deixam o futebol totalmente chato, como impedimento, mão,
ou falta. E o maneira que, pô, até o goleiro podia jogar na linha, que tornava uma parada maneira de risco e recompensa, já que você tinha 4 jogadores na linha, mas ao mesmo tempo que se você perdesse a bola, já era e se você tomava um gol. E uma coisa que eu preciso falar desse jogo é a estética dele, que é simplesmente maravilhosa. Eu amo a aura quase mística de alguns estádios, como o de Berlim, ou o azul intenso de Amsterdã, quase monocromático, ou da Cidade do México, que tem uma paleta mais amarelada, contrastando com o noturno, né? Ou o primeiro estádio que a gente vê no nosso modo carreira, que é o estádio de Londres, que tem uma paleta muito interessante do verde e do chão meio vermelho, terroso. Ele é um estádio que fica meio que embaixo de uma ponte, então tem essa iluminação vazada do sol com o contraste da sombra. E ele tem um tom quase onírico pra mim, porque do lado de fora do estádio é tudo cinzento, é como se fosse um campo mágico de verdade, sabe? E se tem algo que ajuda muito nessa estética do Fifth Street é a escolha das suas trilhas sonoras, né? Da eclética que vai do rock ao eletrônico, ao fusion, até a bossa nova. E é uma playlist rica que eu curto até hoje, contendo clássicos como Rock and Roll Queen, Que Isso Menina, Samba de Flora, e 2 queridinhas minhas que são Without Me, do British Beef, e Munich, do Editors. É uma trilha simplesmente viciante e que encapsula uma época, e não é força de expressão, eram 47 músicas do mundo inteiro, dividida em 3 rádios dentro do próprio jogo, cada uma com seu curador. Era mais do que música de fundo. Você ficava muito feliz quando você entrava numa partida e tocava a música que você gostava, e isso te dava ainda mais ânimo pra jogar. Era um ciclo muito interessante. E eu preciso falar do modo carreira, que foi o que mais comeu horas da minha vida nesse jogo. Ele é bem extenso e ele se divide em várias modalidades, ou você ganha fazendo pontos, ou você ganha com gols, ou só com panas ou rolinhos, né? Aqui é rolinho, como é aí na sua cidade. Ou com game breakers, que é como se fosse o especial do jogo. Depois de você acumular vários pontos, você enche a sua barra de game break, e aí você pode executar essa jogada que consiste em um círculo que fica no meio do campo, e quando você entra nele, você tem um tempo para ou driblar os jogadores, isso vai fazendo com que o seu contador aumente, de você ganha gols e seu adversário perde. Se você driblar todos os 3 jogadores da linha, você dá um KO e ganha o jogo. No modo carreira, você cria o seu próprio jogador e pode ir mexendo nele do jeito que você quiser, com roupas e acessórios. Tem até que uma vasta quantidade de roupas de marcas licenciadas. Você pode também mexer num estádio mais pra frente e futuramente no seu time. Você vai contratando jogadores até chegar num ponto que você pode ter jogadores famosos como Cristiano Ronaldo ou Messi ou o próprio Fenômeno na época. E essa época a gente tava vivendo o ápice do futebol com grandes lendas, né? E no modo carreira também você ganhava pontos de reputação, onde você podia investir no seu jogador, ou na loja do jogo e comprar mais itens cosméticos pro seu personagem, ou desbloquear novas quadras e até mesmo jogadores, lendas do futebol, como Zico, Cantona, Beckenbauer. Era muito legal. Eu, quando escrevi esse texto, eu achei engraçado que na época ele recebeu uma crítica meio morna, tá? A nota lá pelos 60 na maioria das plataformas. Hoje isso aí seria um fiasco completo. E assim, eu acho que faz um certo sentido os críticos, que muitas vezes avaliam jogos errados, avaliarem ele como um simulador de futebol. Mas Fifth Street tinha outra premissa. Ele queria ser divertido e, cara, ele conseguiu. Fifth Street 2 é um dos meus maiores jogos de conforto. O tipo de jogo que eu mostraria pra alguém mais jovem, sei lá, como um filho, como um sobrinho, quando ele me perguntasse quais jogos que me fizeram gostar de videogame. Eu simplesmente amo esse jogo e eu volto pra ele praticamente todo ano. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixe aquele like, se possível um comentário e se inscreve aqui embaixo, tá bom? E a gente se vê numa próxima.